Olá, meus queridos e amados irmãos. No dia de hoje, eu cumprimento a cada um com boa tarde, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, meus queridos e amados irmãos, quero ler mais um versículo com vocês, que está em João capítulo 4. O versículo é o de número 23. Vamos ler aqui, João capítulo 4, versículo de número 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse versículo aqui, irmãos, tira muitas dúvidas de nós nos dias de hoje. Por quê? Porque Jesus parou para conversar com uma mulher, e essa mulher, ela tinha um preconceito formado dentro de si, porque ela tinha uma pré-ideia formada dentro de si. Meus irmãos, eu quero aqui contar uma história que vai esclarecer essa pré-ideia que essa mulher, que era uma mulher samaritana, tinha dentro de si. Vai esclarecer a ideia de que ela tinha um preconceito, uma pré-ideia dentro de si sobre Jesus, sobre este momento aqui que Jesus chega diante dessa mulher samaritana. Jesus chega para essa mulher samaritana e fala assim para ela: dá-me de beber. E ali manifesta essa pré-ideia dentro dela. Por que manifesta uma pré-ideia dentro dela? Porque ela fala para Jesus o seguinte: Jesus chega para ela e fala: dá-me de beber. E ela fala: como é que tu, sendo judeu, pede água para mim, eu sendo samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Por que que os judeus e os samaritanos não se comunicavam? Tinha essa divisão. É uma divisão ali, dois pensamentos. E Jesus chega para quebrar esse pensamento. Às vezes, você que está me vendo tem uma divisão, está vivendo uma divisão em algum local que você vive, seja ele dentro da igreja, ou seja ele dentro de casa, seja ele no trabalho. Mas ali se tinha uma divisão naquele momento, dois pensamentos, duas ideias. Por que ocorria essa divisão entre os judeus e os samaritanos? Porque os judeus eram pessoas que se viam mais puras do que os samaritanos. Por quê? Antigamente, eu não sei se ainda é assim em Israel, os judeus são assim, mas provavelmente deve ser. Na época de Jesus, o reino de Israel, o país de Israel, era dividido entre dois povos. Na época de Jesus, por que dois povos? O reino norte e o reino sul. Ou seja, os judeus
não se davam com os samaritanos. Os samaritanos faziam parte do reino norte de Israel. Os judeus se viam assim, os judeus mais conservadores. Por que se viam assim? Os samaritanos são o reino norte, e os judeus, que se diziam a raça mais pura, porque não se tinham misturado no reino da Babilônia, eles se viam mais puros. Por que eles se viam mais puros? Israel teve uma época que passou por um cativeiro, e os samaritanos foram pessoas que se misturaram geneticamente com os babilônicos, e os judeus não. Então os samaritanos eram colocados como reino norte pelos judeus, porque eles eram impuros. Eles são o reino norte, nós somos o reino sul. Eles são impuros. Às vezes você que está me vendo, você é visto como impuro. Não, você é um impuro e você não faz parte desse grupo aqui. Ou seja, você está sendo dividido por classes, por pessoas que se julgam mais puras do que você. Por quê? Porque você é uma raça misturada, uma raça híbrida. E muitas pessoas se veem como puros e se colocam no lugar de, não, eu sou puro e ele é misturado. É uma raça híbrida, então não faz parte desse grupo aqui. Ele está dividido. E ele pro lado dele e eu pro meu. Então Jesus, ele chega para quebrar esse conceito. E inclusive os judeus se viam como os únicos salvos da época. E Jesus não via. Jesus não via assim, porque os judeus se colocavam, só nós somos salvos, porque eles são impuros, eles são uma raça híbrida, misturada. E então eles não têm direito à salvação. Então ali havia um menosprezo dos judeus com os samaritanos. Às vezes você que está me vendo, está vivendo um menosprezo. Por quê? Porque às vezes pessoas se acham melhores do que você. Não, eu tenho acesso à salvação e ele não tem. E pronto. Porque ele é uma raça misturada, ele é um pecador, ele é um impuro, ele é tudo, ele é um idólatra, ele é um invejoso, ele é um ser ente das trevas, então ele não tem a salvação. E Jesus não vê assim. Às vezes, o que está fora é um pecador, mas tem mais fé do que você que está ouvindo, está dentro de um ambiente, ouvindo uma palavra evangélica, está ali num termo religioso. Às vezes o que está fora está mais salvo do que você que está dentro. Por quê? Às vezes o que está fora tem mais temor do que o que está dentro. Então, vamos continuar aqui, ó. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ou seja, Deus ele não olha classes de pessoas. Deus ele procura os verdadeiros adoradores. Deus ele não faz divisão. Um povo é salvo e o outro não. Quem faz divisões somos nós, seres humanos. Ele é do termo católico, então ele não tem a salvação. Ele é do segmento evangélico, então ele não tem a salvação. Ele é do segmento umbandista, então ele não tem a salvação. Ele é do segmento
budista, então ele não tem a salvação. Ele é do segmento tal, então Jesus não vê assim. Jesus, ele vê verdadeiros adoradores, não importa qual seja a religião da pessoa. Deus, ele olha o íntimo do ser. Então, o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a parar de criar divisões entre nós. Nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, nós que cremos em Jesus, precisamos também ensinar que Jesus, ele não é só o Jesus dos evangélicos, porque Jesus não é só para os evangélicos. Muitos afirmam que Jesus puxa a sardinha para o lado evangélico. Muitos também fora vem assim que já Jesus é Jesus. Os evangélicos afirmam que Jesus, ele puxa a sardinha pro lado dos evangélicos. Não, Jesus é para todos. Jesus é para aquele que crê. Deus é para aquele que crê. Deus é para aquele que adora em espírito e em verdade. Não importa o local, não importa a fé que está sendo expressada. Deus, ele é para os verdadeiros adoradores. Jesus não puxa a sardinha pro lado evangélico. Jesus, ele apenas salva aquele que crê. Ou seja, se você tem uma ideia pré-formada de que Jesus só salva aquele que está num ambiente evangélico, você precisa parar de crer nisso. Você tem que crer o seguinte: Deus, Jesus, ele me salva sim. Jesus, ele me salva sim. Não importa se você crê nele como essa mulher, como um profeta, porque a mulher aqui ela afirma que Jesus é o Messias. Não importa se para você Jesus é um profeta, você crê nesse momento que Jesus tem salvação para você que crê nele. Como um homem, você crê que Jesus, o pensamento de Jesus vai muito mais além do que esse pensamento mesquinho seu? Eu creio que Jesus é um profeta. Para Deus não importa. Para Jesus não importa quem você crê. Para Deus não importa como você crê nele. Se você crê ele como Deus, se você crê ele como um profeta, se você crê ele como um Messias, você tem que crer nele. Expresse fé. Eu creio nesse Jesus. Não importa para mim quem é ele. Não importa o local. Não importa se eu tô aqui na minha casa. Eu vou crer nesse Jesus que esse jovem tá pregando. E eu vou passar a crer nele como ele, como meu Salvador. Creia nisso. Porque se nem nisso você não crê, ainda assim existe salvação para você. Mas, porque Deus, ele é misericordioso. E ele há de usar misericórdia aqui e no dia do grande juízo. Mas, pelo menos creia que Jesus pode salvar você naquele grande dia. Mas eu creio nele como um profeta. Não importa, creia que ele pode te salvar, porque o pensamento dele está 1000 vezes além do que você crê, do que você pode expressar, do que você expressa. Se você expressa que ele é um profeta, Jesus está muito além disso. Jesus não se designa a esse pensamento seu de que ele é um profeta. Mas se eu creio nele como um profeta, será que eu tenho a salvação? Para Deus não importa. Para Jesus não importa se você crê nele como um profeta. Somente creia que ele pode te salvar naquele grande dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.